Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero desejar a todos parabéns pela aprovação. Eu sei que medicina é um sonho, e esse sonho, a partir de agora, será vivido com alguns percalços, com alguns obstáculos, mas a gente precisa passar por esses obstáculos, porque medicina é um curso bem denso, é um curso que demanda muita determinação, que a gente está lidando com o ser humano, com vidas, e isso é bastante importante, independente da área que vocês forem seguir, tá bom? Então, a gente precisa ter em mente isso. Esse primeiro semestre é um pouquinho mais complicado, vamos dizer assim. Boa noite, Alicia, Débora. Mas, assim, vai ser de muito aprendizado para vocês, muito mesmo, porque é um semestre que são de matérias densas, é o primeiro contato com a propedêutica, é o primeiro contato, boa noite, Rebeca, é o primeiro contato, com algumas disciplinas também, por exemplo, bioquímica, biologia molecular, tem uma cara mais de ensino superior, e aí é essa missão que eu estou aqui para falar com vocês. Antes de a gente dar continuidade aqui, eu vou me apresentar. Meu nome é Levis Henrique, eu sou nutricionista, formado pela Universidade Federal de Alagoas, sou mestre em bioquímica cardíaca pela Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. No meu mestrado eu estudei mitocôndrias cardíacas, a mitocôndria, a gente vai falar um pouquinho, inclusive, o porquê ela é importante para o coração, inclusive, eu sou estudante também, colega de vocês de medicina, sou professor de bioquímica e de disciplinas relacionadas ao metabolismo. Então, eu dou aula para o primeiro, eu tenho mentorias para o primeiro, para o segundo e para o terceiro semestre, em várias disciplinas e também em vários locais do Brasil, inclusive em federais, no Rio de Janeiro, federais em Fortaleza, em Pernambuco, e estou aí na área de bioquímica há mais de 10 anos, como monitor, como na própria graduação, com projetos, no mestrado, dando aula para faculdade, para curso técnico. Boa noite, Léo. Então, eu tenho essa intimidade aí com a bioquímica e a biologia molecular. Gente, é o seguinte, a biologia molecular, ela é casada ali com a bioquímica, Os dois andam ali de mãos dadas, vão dar mais de mãos dadas ainda na segunda unidade, que vocês vão ver, tá? Na segunda unidade, elas vão dar mais de mãos dadas, mas uma depende da outra. A gente vai ver isso aí ao decorrer do semestre. E assim, gente, a minha missão, sempre desde que eu entrei na faculdade, em nutrição, na hora que eu olhei lá o ciclo de Krebs, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Então, desde 2013 que eu me encantei com a bioquímica, e desde lá eu venho trazendo aí, participando de palestras, de cursos, para tentar facilitar a bioquímica para vocês, tá? Porque eu sei que a maioria dos estudantes de medicina, a maioria dos estudantes da área da saúde não gostam de bioquímica. Não gostam de bioquímica. Então, assim, é um pouco complicado, Mas a minha missão sempre foi essa, facilitar a bioquímica, porque, assim, a gente vai ver que a bioquímica, ela está em tudo. Eu até trago meio que esse meme, para introduzir aqui para vocês, não, bioquímica é coisa de ensino médio, bioquímica é coisa que a gente não vai utilizar nunca na prática, não vai precisar, enfim. Mas tem vários artigos, tem vários projetos sendo feitos, várias terapias que dependem da bioquímica. E várias áreas estudam muito a bioquímica, como, por exemplo, a endócrino, a nutrologia, anestésio, e dentre outras também que estudam a bioquímica e a fisiologia. Então, a gente precisa ter isso em mente, tá?
A gente vai falar um pouco aqui sobre os carboidratos, né? Que é um dos assuntos que a gente vai ver. Inclusive, nessa primeira unidade, o que vocês vão ver, né, tanto em tutoria, quanto em estrutura e função, quanto em bioquímica e BMC, é o sistema nervoso. E a glicose é o principal substrato do neurônio, questão de prova, inclusive, tá? A gente vai ver que tem algumas coisas, algumas fontes energéticas que o cérebro ele gosta mais e outras que gostam menos, tá? E a glicose é o principal, tá? Isso é questão de prova típica, tanto de tutoria quanto também de bioquímica, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Gente, é o seguinte, se vocês tiverem dúvidas, podem interromper, fiquem à vontade. Vocês perceberam que eu converso bastante, né? O pessoal começou a entrar aqui, eu comecei a falar com vocês. E assim, fiquem à vontade, me interrompa, professor, não entendi isso aqui, pode repetir, fiquem à vontade em relação a isso, tá bom? O importante é vocês, né, não ficarem com dúvidas. Boa noite, Maria. Porque assim, gente, a bioquímica, a gente tem que seguir um caminho para a gente conseguir entender. A gente primeiro precisa entender o básico, para depois ir evoluindo para um pouco mais, para o mais complexo. Mas a gente precisa aprender o básico e precisa ter uma linha de raciocínio, tá? Porque senão a gente se perde. E a bioquímica, como eu estava falando lá no Instagram, é uma disciplina que não pode deixar acumular. Não pode, porque a gente não consegue encaixar vários assuntos de uma hora para outra. A gente precisa ter essa constância, tá? Então, assim, a glicose, ela vem da onde? De onde vem a glicose? Gente, a glicose vem dos alimentos, né? Por exemplo, a gente tem aqui o carboidrato, que é o amido, que tem na batata doce. A batata doce, tem no pão, tem no macarrão. Então, a gente tem a glicose. Quando a gente come a batata doce, né, ela vai passar pelo processo de digestão, vai ser quebrada, e no final da batata doce vai ser liberada a glicose. Então, a glicose ela vai ser absorvida, vai para o sangue, e aí a gente vai utilizar essa glicose para o nosso sistema nervoso ou para outra célula. Mas primeiro, para a gente conseguir glicose, né, a gente precisa aí consumir os alimentos. O nosso corpo consegue produzir glicose também, mas isso aí vai ficar para um outro momento. Mas só para vocês entenderem que a gente consegue glicose dos alimentos, do amido, do pão e de outros alimentos aí. Então, isso aqui é um assunto, esse assunto aqui que vocês estão vendo com vários nomes estranhos, né, com piruvato, né, acetil-CoA, lactato, o que seria isso? Né? O que seriam esses nomes aí? Isso vocês vão aprender, não tenha sombra de dúvidas. Eu vou falar isso várias vezes. E esse assunto vai ser uma parte da quarta aula da gente, e na próxima unidade também da AV2 vai ter um assunto mais específico. Mas o que vocês precisam entender é como a glicose é importante para o neurônio, que inclusive é o caso de Tuti de vocês aí, né? Com Miquelson. Então, tem tudo a ver com a questão da glicose, inclusive o próximo caso que serão de vocês, que é sobre álcool, tá? Tudo isso vai envolver a glicose. E aí é importante vocês falarem na TUT e também falarem, aprenderem na bioquímica. Porque assim, gente, a bioquímica e a BMC é uma disciplina que vão ajudar vocês também na TUT. E vice-versa. Isso é importante frisar para vocês, tá? Não se preocupe com esses nomes aqui. Eu só apresentei, né? E a gente vai aprendendo isso ao decorrer do semestre, tá? Alguns nomes aqui que são importantes, alguns significados. O que seria glicólise? Gente, glico, né? Isso é uma palavra derivada do grego, onde glico significa glicose ou açúcar, e lise é de quebra, então quebra da glicose. A gente vai falar muito sobre essa via também. Glicogênese. Glico é de glicose, gênese de síntese.
Então, a gente tem um estoque de glicose no nosso corpo. Esse estoque de glicose, ele fica no fígado e no músculo, e um pouquinho lá no nosso sistema nervoso, como a gente vai aprender aí ao decorrer também das aulas, tá? Esse estoque de glicose é chamado de glicogênio. E ele serve para manter a nossa glicemia em jejum. Ele vai servir para várias funcionalidades que a gente vai aprender também ao decorrer aí do curso. E tem a glicogenólise. A glicogenólise, glico de glicose, né? E lise vai ser de quebra. Só que nesse caso é a quebra do glicogênio, tá? E a gliconeogênese, glico de glicose, neo de novo e gênese de síntese. Então, a síntese de glicose a partir de compostos que não sejam carboidratos. Esse assunto aqui, específico, ele será abordado na V2, mas nas aulas, no decorrer das aulas, a gente vai falar sobre eles, e aí vocês precisam só entender o significado. Mas não se preocupem que isso aí a gente vai aprendendo com o tempo, tá bom? Então, vamos lá. Os carboidratos, a gente tem algumas classificações, tá? A gente tem a classificação de monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. O que seria um monossacarídeo? Gente, monossacarídeo é a glicose, né? A glicose, que é como se fosse a parte mais simples dos carboidratos. Então, eu tenho a glicose, eu tenho a frutose e a galactose. E aí, o que seria o disacarídeo? Ó, eu falei para vocês que a galactose é um monossacarídeo, ou seja, mono de um. Sacarídeo significa açúcar, tá? É uma palavra derivada do grego. Então, quando eu tenho um monossacarídeo, que é a galactose, mais um monossacarídeo, que é a glicose, juntando eu formo um di. Então, disacarídeo, que aqui é a lactose. Então, galactose mais glicose é transformado em lactose, que é o açúcar do leite. Vocês já ouviram falar sobre intolerância à lactose? Alguém já ouviu falar aí? Pode falar no chat, pode falar no microfone. Alguém já ouviu falar sobre intolerância à lactose? Ou alguém que tem, enfim. Sim ou não? Me digam aí. Ó, Maria Clara falou que sim, Bruna falou que sim, Arthur também falou que sim. Maria Fernanda, Lavínia e Léo. Ó, Léo falou que tem. Então, Léo, o que acontece? Né? O que acontece? Deixa eu até explicar isso para vocês, que é interessante. Vou explicar de uma forma bem básica para vocês entenderem. Deixa eu ir aqui para o... Pedro também falou. Eu vou aqui para o iPad para mostrar para vocês, tá? Que a gente utiliza também o iPad muito nas nossas aulas, tá? Para facilitar aqui o entendimento de vocês. Então, olha só. Olha só. Eu tenho aqui, né, a lactose. Minha letra é feinha, mas eu tento fazer com que ela fique um pouquinho bonitinha. A lactose é o quê? É a galactose mais a glicose. Isso aqui é a lactose. Quando a gente ingere o leite, né? O que acontece quando a gente ingere o leite? Quando a gente ingere o leite, vai ter uma enzima que vai ficar lá no nosso intestino. Vai ficar aqui, vamos dizer que aqui é o intestino, ó, que é chamada de lactase. A lactase vai quebrar aqui, ó. Ela vai quebrar a lactose. Então, quais são os componentes que formam a lactose? A galactose e a glicose. Quando eu quebro essa ligação aqui, ó, a minha galactose vai para o sangue e a minha glicose também vai para o sangue. Os dois vão para o sangue. Então, eles vão ser absorvidos e vão ser utilizados como fonte de energia. Quando eu não tenho essa enzima aqui, ó, eu não tenho a lactase. Por exemplo, como aí Léo falou, que ele tem intolerância, ou seja, ele produz uma menor quantidade dessa enzima.
Então, se tomar muito leite, dependendo aí do grau de intolerância, essa lactase não vai conseguir quebrar essa lactose. Então, ao invés de ir para o sangue, essa lactose, ela vai lá para o intestino grosso, né? Ela é para o intestino grosso, onde lá no intestino grosso vai causar gases, pode causar diarreia, vai causar várias coisas. Por quê? Porque ela não foi digerida, ela não foi quebrada para conseguir ir lá para o sangue. Por quê? Porque a enzima não tem a sua funcionalidade de forma perfeita. Está faltando enzima. Vocês entenderam essa parte? Ficaram alguém ficou com dúvida? Eu sempre vou perguntando assim também para vocês. Ó, a Maria falou que entendeu. E assim, gente, eu sempre tento falar para vocês direcionados para a prova, que eu sei que é o que vocês estão querendo, né? É ser aprovado aí na disciplina, mas também é para facilitar o entendimento de vocês com a prática. Então, sempre eu vou falar da prática aqui para vocês, né? Sempre eu vou estar falando na prática, tá? E aí, o que acontece? Eu dei o exemplo aqui da lactose, mas a gente tem também outros disacarídeos, como, por exemplo, aqui, ó, o amido, a sacarose. Léo perguntou, onde ocorre a queda da lactose? No estômago? Então, Léo, a queda da lactose, esse é um assunto específico para a segunda unidade. Mas só para vocês entenderem, tem algumas enzimas que ficam no intestino, na borda de escova, o nome, né, do local. E aí a lactase, ela fica lá no intestino delgado. Ela fica no intestino delgado. Então, quando a gente toma o leite, não vai ter nada que vai fazer ação enzimática na boca, nada de ação enzimática no estômago. Lá no intestino é que vai ter a lactase, que vai quebrar a lactose, para ela ser absorvida. Só que tem algumas pessoas que são intolerantes. E aí acontece esse prejuízo, né, na quebra dessa lactose. Tá? Agora, por exemplo, a gente tem um amido, que é a digestão dos carboidratos, começa na boca. Começa na boca, depois vai para o intestino, que a gente vai estudar também sobre isso. O nosso próximo assunto, né, que eu vou divulgar para vocês da mentoria, vai ser enzimas, né, segunda aula. Né, vai ser enzimas, e aí a gente vai entender o que é uma lactase, o que é uma enzima, do que ela é feita, né, qual é a importância dela, tudo isso. Viu, Léo? E a gente tem aqui o amido, que ele é um polissacarídeo, é um carboidrato mais complexo, tá? Que a gente vai estudar tudo isso. É muita informação, tá? Mas não se preocupem que a gente vai ter um tempo aí para estudar tudo isso. Então, vamos lá. Continuando aqui nossa... Eu falo demais, gente, sério. Eu falei, não, eu acho que essa aula a gente consegue aí em 30 minutos, 40. Eu falo muito. Eu me empolgo, aí eu fico falando. Gente, o assunto para vocês aqui. O nosso sistema nervoso, o cérebro, né? Vocês vão ver que tem uma divisão no sistema nervoso. Né, uma divisão anatômica e uma divisão funcional. Mas, assim, entre as estruturas do sistema nervoso e o sangue, a gente tem uma barreira, que é chamada de barreira hemoencefálica, tá? Que é uma barreira que ela serve para filtrar o que passa do sangue para o nosso sistema nervoso. Porque o nosso sistema nervoso, ele é muito sensível a estresse, a inflamação. Então, o nosso sistema nervoso não tem muita inflamação, a não ser que tenha algum problema patológico. Mas a gente tem aí essas várias defesas, né, várias proteções no nosso sistema nervoso. E dentre elas é essa barreira hematoencefálica. E aí, nessa barreira hematoencefálica, tem algumas coisas que passam de nutrientes e outras que não. Por exemplo, a glicose passa por aqui tranquilamente. Tranquilamente. Por isso que a glicose é o principal substrato para o sistema nervoso. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal, que entrou aqui e não consegui falar com vocês.
É porque eu, às vezes, me empolgo e, às vezes, não dou boa noite aí pro pessoal que tá entrando. Mas aí, a gente tem a glicose como principal. Agora mesmo, eu estou gastando muita glicose e vocês também estão gastando muita glicose. Por quê? Porque o nosso sistema nervoso, ele começa a fazer a sinapse, que vocês vão aprender sobre o que é isso também. Sinapse é uma comunicação de um neurônio com outro neurônio, é uma conversa entre os neurônios para processar a informação. Então, para eu conseguir falar aqui para vocês, eu estou gastando ATP, que eu vou falar aqui daqui a pouco para vocês o que é ATP, eu estou gastando glicose. Vocês estão gastando glicose porque vocês estão me escutando, estão tendo que raciocinar essa informação. Então, a glicose é fundamental para o sistema nervoso. Aí você me pergunta, Leires, então, só tem a glicose? Não. A gente também tem outros substratos, outras fontes energéticas, como, por exemplo, os corpos cetônicos, são importantes. Agora, gente, questão de prova. Gordura, né? Gordura não é fonte energética para o sistema nervoso. Quando a gordura é quebrada, né, que a gente vai ver sobre isso, ela dá origem a uma parte menorzinha, que é o ácido graxo. O ácido graxo não consegue passar por essa barreira. Então, não é fonte de energia para o nosso sistema nervoso. Isso é questão de prova, tá? Questão de prova de bioquímica e questão de prova de biologia molecular, tutoria, tá bom? Então, a principal fonte energética é a glicose. Então, gente, tem uma área da bioquímica que é a bioenergética, que ela estuda as alterações de energia no nosso corpo. E a gente tem uma moeda, uma molécula chamada de ATP, que é adenosina trifosfato. A adenosina trifosfato, ela é a nossa moeda energética. É onde a gente tem que pagar para tudo funcionar. Então, a gente come para produzir ATP. Né? ATP é a nossa moeda de energia da célula, que a gente vai falar agora sobre ela. Então, o ATP, na estrutura dele, tem algumas moléculas de fosfato. E essas moléculas de fosfato, elas têm uma ligação entre elas, na molécula. Quando essa ligação é quebrada, ela libera, ela transfere uma energia muito alta. E é por isso que a gente consegue fazer o processo de contração muscular, é por isso que a gente consegue ativar uma bomba, que vocês vão estudar bastante comigo e com outros professores também, que é a bomba de sódio de potássio. A gente consegue mandar energia para o nosso cérebro, mandar energia para o nosso coração, tudo isso por conta do ATP. O ATP é a nossa moeda para tudo funcionar. Sem ATP não teria vida, tá? E a gente vai entender também o que é ADP, o que é MP, mais na frente. Tá? Mas o que é importante a gente entender agora é o que é o ATP, que é a nossa moeda energética aí da célula. Tá? E aqui, gente, a gente tem uma coisa interessante. Como é que a gente consegue produzir ATP? Comendo. Então, a gente tem carboidrato, lipídio e proteína. O carboidrato vem da onde? Como eu falei anteriormente, vem do pão, vem do macarrão, vem da batata doce. O lipídio, que é a gordura, vem da onde? Vem da margarina, da manteiga, do azeite, e a proteína da carne, do ovo. Então, a gente come, basicamente, para produzir ATP. Para produzir ou para estocar, né? Para ter fonte de energia. Quais são os estoques? O estoque que eu falei para vocês, a gente tem o estoque de carboidrato, que é o glicogênio, e a gente também tem o estoque de gordura, né, que é na forma de triglicerídeos, que a gente vai estudar sobre isso também. Que é onde fica ali, ó, na nossa barriguinha, né, aquilo ali é gordura. É um estoque de energia também. A gente utiliza para várias reações no nosso organismo. Então, a gente aqui, ó, come, produz ATP, e aí a gente utiliza essa ATP no processo de contração muscular, né, em vários processos que a gente vai estudar aqui ao longo aí, né, do nosso curso. Aqui, gente, algumas coisas, eu sempre gosto de fazer esquemas, né, os resumos que eu vou mandar para vocês na mentoria, os slides,
tem todos os esquemas assim que eu gosto de fazer para tentar facilitar mesmo o entendimento de vocês. Então, ó, a gente pode ter aqui vários processos que vão gerar ATP. Eu quero que vocês me respondam uma coisa. Alguém já ouviu falar de creatina? Eita, Léo, desculpa. Onde armazena o glicogênio, Léo? Você está perguntando? Ou o triglicerídeo? Eu não vi a sua mensagem. Você está falando do glicogênio? Ó, o glicogênio, os principais locais de armazenamento do glicogênio, que o glicogênio é como se fosse um monte de glicose junta. O glicogênio é isso. E aí o estoque de glicogênio fica localizado principalmente no fígado e no músculo. E tem um pouquinho no nosso sistema nervoso, lá no astrócito, tá? Que a gente vai ver isso também. E o triglicerídeo fica em várias partes do nosso corpo. Por exemplo, o local de armazenamento de triglicerídeo é no tecido adiposo. Então, no homem, fica mais nessa região central, menos da barriga, né? Na mulher, fica mais na periferia, no braço, né? A gente tem aqui, ó, no braço tem triglicerídeo, né? Nas costas tem triglicerídeo. Em vários locais do nosso corpo, em vários locais a gente tem armazenamento aí de triglicerídeo, que é um tipo de lipídio, que é a mesma coisa que gordura, tá? Tá certo, Léo? E aí a gente tem também, a gente tem outras fontes de ATP. Vocês já ouviram falar de creatina? Alguém já suplementou? Alguém treina aqui? Suplementou creatina? Já ouviu falar de creatina? Que o pessoal fala que é para ganhar massa muscular, que aumenta a força. Arthur falou que sim, ó. Ó, Léo falou que faz o uso. É bom que vocês trazem exemplos aqui, ó. Ana falou que sim. Ó, Caroline falou também que usa, né, a creatina. Então, gente, a creatina é o melhor suplemento que tem. Por quê? Ó, Lavínia falou que já ouviu falar. A creatina, quando a gente consome ela, o que acontece? Ó, eu tenho esse copo aqui. A creatina, ela é formada por um conjunto de aminoácidos, tá? Que a gente vai entender também o que é isso. Aminoácido é uma parte pequenininha da proteína. Aí vários aminoácidos juntos formam a proteína. E a proteína, quando é quebrada, ela forma os aminoácidos. E aí, quando a gente suplementa a creatina todos os dias, é como se fosse um copo. Lá no músculo, a gente tem um estoque de creatina. Então, a gente vai suplementando e vai enchendo esse estoque. Vai ter uma hora que, o que vai acontecer? A creatina, ela consegue fazer, sabe o quê? É o que ela faz, ó. Ela consegue criar ATP muito mais rápido. Ela consegue criar o ATP numa velocidade extremamente rápida. Por isso que quem toma creatina, quando começa a tomar, com as 2 semanas, começa a ter aumento de força. Por quê? Porque quando eu estou lá fazendo, né, o processo, um agachamento ou uma rosca direta, enfim, pegando peso, a creatina consegue aumentar a produção do ATP. E o ATP, a gente viu o quê? Que é utilizado pelo músculo. Então, se o músculo está usando muito mais ATP, ele vai conseguir o quê? Vai ter mais força. Então, ele vai conseguir fazer mais repetições e vai conseguir pegar mais carga. Por quê? Porque a creatina, ela consegue criar mais ATP. E mais ATP, o músculo consegue fazer o processo de contração muscular muito mais rápido. Então, por isso que a creatina, ela é importante para você ganhar força, e ganhando força você consegue ganhar massa muscular, que essa parte mais detalhada a gente vai ver na primeira aula da segunda unidade, que a gente vai falar sobre metabolismo muscular. Mas já dizendo aqui para vocês que a creatina é maravilhosa, tá? É muito importante. Inclusive, gente, a creatina, ela está sendo utilizada em vários outros tratamentos, né? Como, por exemplo, em ansiedade, né? Em processo, em doenças cardíacas e por aí vai, tá? Aqui é só um resumo para vocês, tá? Ó, o que significa
o ATP, né? Como é que acontece essa formação do ATP, está tudo aqui para vocês, né? Que eu vou mandar também para vocês isso aqui. Aqui, ó, quantos ATP a gente produz por dia? Então, aqui, ó, o ATP, ele não pode ser armazenado. Então, a gente tem que comer, cria o ATP, tanto do alimento quanto também dos estoques, né? E a gente consegue também, ó, ter uma... Quem é que contribui para a maior quantidade de ATP produzida? As mitocôndrias. As mitocôndrias, a gente vai ver também, que é um assunto de biologia molecular, as mitocôndrias, elas são organelas que ficam na nossa célula, tá? Então, a gente vai ter aqui, né, a célula, vou mostrar daqui a pouco para vocês uma célula mais bonitinha, mas aqui está uma célula e aqui está a mitocôndria. E na mitocôndria é onde produz a maior quantidade de ATP na célula. Então, a maioria das nossas células, a maioria produz, né, e produz ATP, né, através das mitocôndrias. E tem algumas células que não têm mitocôndrias, mas não se preocupe com isso agora, tá? Uma coisa de cada vez, a gente vai aprendendo aí aos poucos. E aí, em média, a célula usa 10 bilhões de ATPs por dia, né? O que é mais ou menos uma necessidade do adulto, né? E a gente consegue reciclar esse ATP através aí de diversas formas que a gente vai aprender aí ao longo do curso. E as mitocôndrias precisam estar funcionando perfeitamente, tá? Aqui, só um esqueminha que eu fiz aqui para vocês, tá? A gente tem aqui os carboidratos, ó, quando são quebrados, eles dão origem aqui à glicose, e aí vão dar origem lá ao famoso ciclo de Krebs, que a gente vai aprender também sobre ele, e também a cadeia transportadora de elétrons, que é um assunto denso, mas que vocês vão aprender tranquilamente. Aqui, ó, proteína quando é quebrada, dá origem a aminoácidos, os lipídios quando são quebrados aqui, alguns deles dão origem aos ácidos graxos, e todos eles conseguem aí produzir energia. E aqui, gente, um assunto que é importante para vocês, que vai ser a nossa quinta aula, tá? Aí do curso, tanto da professora Lilian, quanto também aqui da mentoria, vai ser as vitaminas. A gente vai aprender sobre as vitaminas, e a gente vai ver que as vitaminas, elas são importantes para o ciclo de Krebs funcionar, para a quebra da glicose funcionar, que é a glicólise, para tudo funcionar, para as vias metabólicas funcionarem, precisa de vitamina. Precisa de vitamina B1, B2, precisa de vitamina C, precisa de várias vitaminas, e a gente vai estudar sobre elas também. E aqui a glicólise, o que seria, né, a glicólise? A gente tem aqui a glicose, e quando eu tenho a quebra da glicose, aí vocês me perguntam, Silas, beleza, eu comi lá a batata doce, ou eu, sei lá, comi um hambúrguer, comi alguma coisa com carboidrato. No final, lá, eu gerei a glicose, ela foi absorvida, e agora ela precisa ser o quê? Quebrada na glicólise. Para que eu tenho que quebrar a glicose? Eu tenho que quebrar a glicose para extrair o ATP dela. O ATP é extraído da glicose. Então, por isso que a gente tem que colocar a glicose na via metabólica, que é a glicólise. Então, eu quebro a glicose para gerar energia, para extrair essa energia que é na forma de ATP. Ou então, eu posso pegar essa glicose e estocar ela em glicogênio, que a gente falou aqui sobre o estoque de glicogênio. Boa noite, Ana. Então, assim, gente, a gente vai ver que a bioquímica, a gente precisa ter um raciocínio, tá? A gente precisa seguir um caminho, porque senão a gente, às vezes, pode ficar um pouco, né, perdido, a gente precisa entender os aspectos básicos. Tá todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu até agora? Tá tudo tranquilo? O pessoal que tá aqui ainda, ó. Carolina, Arthur, Bruna, Ana, Léo, Cláudia, Maria Fernanda, Maria Clara, Lavínia, Elon, Daniela, Alicia, Pietro, Ana Letícia. Tudo certinho. Que bom, é isso. A gente vai, aos poucos, especificando mais essas situações. Que bom que vocês estão
Que estão gostando. Maria Baiana falou, até agora sim. Porque aqui é o básico, e aí ao longo das mentorias, né? Que daqui a pouco eu vou explicar para vocês como vai funcionar, tudo certinho, né? Como funciona. Vai começar, né, a detalhar mais um pouco, mas como eu falei para vocês, a gente só aprende o detalhe se saber o básico. Não tem como a gente... vou começar a falar aqui de ciclo de Krebs. Oxalacetato, citrato... Não, a gente tem que começar logo pelo mais básico, tá? E a gente vai, aos pouquinhos, aí seguindo a caminhada. Vamos falar aqui um pouquinho de metabolismo. Tá acabando, viu, gente? Tá acabando. Vou explicar para vocês, tudo certinho. Aqui, gente, mais alguns desenhos que eu gosto de fazer aqui para vocês. Aqui é mostrando uma célula, os componentes da célula. Então, aqui tem a célula, a célula, tá? Aqui tem o núcleo da célula, aqui tem as outras organelas. E essa parte azul é o citoplasma. E no citoplasma tem um líquido que é chamado de citosol. E aí essas organelas, a mitocôndria, o núcleo, enfim, elas ficam, entre aspas, boiando ali nesse líquido, tá? E aqui tem as funções que a gente vai ver também em BMC, né? Membrana plasmática, que vai ser o nosso segundo ou terceiro assunto, que vai falar sobre as especialidades da membrana plasmática, a gente vai falar bem detalhado. Então, reveste a célula, é uma bicamada de fosfolipídio, né, de lipídio, de proteínas, controla o que sai e o que entra da célula. A gente tem aqui o citoplasma, que tem várias funcionalidades, tá? Lá acontecem vários processos metabólicos. A gente tem um núcleo, onde lá a gente tem a presença do DNA e o RNA da célula, né? Que é o nosso genoma, as nossas informações genéticas. A gente também tem as mitocôndrias, as mitocôndrias, o que acontece nas mitocôndrias? Um monte de coisa. Mas dentre essas muitas coisas, a gente tem o ciclo de Krebs, a gente tem metabolismo dos ácidos graxos, aminoácidos, a gente vai aprender tudo isso aí. Retículo plasmático, né, o rugoso, que sintetiza proteínas, o liso, que faz parte aí de síntese de lipídios, né, que são as gorduras, e participa também de outros processos, que a gente vai ver isso de forma detalhada aí ao decorrer. Complexo de Golgi, que tem várias funções, como transportar, organizar algumas proteínas, né, para conferir se elas estão em bom estado ou não. Então, aqui, glicólise. Onde é que acontece a glicólise? No citoplasma da célula, tá? Ela ocorre sem a predominância de oxigênio. Isso é questão de prova também, tá? Tanto da primeira unidade como da segunda unidade. Onde é que acontece a glicólise? A glicólise, ela acontece aqui, nessa parte azul, tá? É uma parte da célula que não precisa da predominância de oxigênio. Já o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora acontece na mitocôndria. Aí lá sim, lá tem que ter a presença de oxigênio, tá? E aí a gente tem essas diferenças, que é assunto de prova tanto da primeira unidade, quanto também da segunda unidade aí, do curso de vocês, tá? Aqui, mais um resumo para vocês de tudo que eu já falei, tá? Aqui, ó que coisa legal. Aqui é a mitocôndria, gente, A mitocôndria, ela tem essas duas camadas, Essa mais externa, essa mais interna. E essas, vamos dizer, essas cristas aqui, entrando. Tá vendo? Nessas cristas aqui, acontece a cadeia transportadora. E aqui nessa parte da mitocôndria, acontece o ciclo de Krebs. Então, a gente vai entender como é que acontece tudo isso de forma bem detalhada também. E aqui, gente, alguns conceitos importantes. O que seria via de síntese? Né? A gente vai ter aqui, formação de macromoléculas. Né? Então, por exemplo, o que é uma síntese? Sintetizar glicogênio, é uma via de síntese. Síntese de proteína. A galera que gosta de academia,
Ah, eu não quero catabolizar, eu quero sintetizar a proteína, criar músculo. Então, a criação do músculo é uma síntese, é uma via de criação. E toda via de criação gasta energia, gasta ATP, tá? Aí eu tenho uma via de síntese e também eu tenho as vias de degradação. O que é degradação? Quebrar. Então, eu pego lá, por exemplo, um produto, que eu vou mostrar daqui a pouco uma figura para vocês. Eu tenho aí a batata doce. O amido, ele vai ser quebrado a glicose. Isso é uma degradação. Então, assim, a gente vai ver que na degradação, no catabolismo, a gente consegue pegar produtos que são complexos e transformar em produtos mais simples. E no anabolismo, a gente pega os produtos mais simples e transforma em produtos mais complexos. Tem uma figura aqui que eu vou mostrar para vocês. Principais funções do metabolismo. Obter energia química, que é na fonte de ATP. Tem outras energias também que a gente vai falar daqui a pouco não, né? Ao decorrer das aulas. Converter nutrientes em moléculas específicas, né? Glicose em alguma molécula, enfim. Formar macromoléculas e, dentre outras funções, como locomoção, pensamento, tudo isso gasta energia, tá? Então, a gente tem aqui, ó, alimento, metabolismo e excreção. Então, aqui a gente tem os 3 estágios do metabolismo. Primeiro estágio do metabolismo acontece no tubo digestório. Então, a gente come, aí mastiga, né? Então, o alimento, ele é triturado tanto pela questão mecânica, que é os dentes, né? Tem também pela questão química, que na mastigação a gente libera algumas enzimas, libera, né, vários componentes que vão servir para a gente mastigar. Depois a gente engole esse alimento, ele passa pelo esôfago e chega no estômago para acontecer aí mais aí o processo de digestão. Chega no intestino, continua o processo de digestão através das enzimas, que vão quebrar até transformar na parte pequenininha, que é a glicose, que é o ácido graxo, que é os aminoácidos. Aí o segundo estágio vai acontecer no interior das células. Quando eu como, que é produzida a glicose, e a glicose é absorvida lá para o sangue, e depois vai, por exemplo, para o cérebro, né, para o sistema nervoso, quando a glicose entra na célula, aí pronto, aí vai começar a produzir algumas outras moléculas, como o piruvato, como acetil-CoA, que a gente vai ver isso ao longo aí, né, do nosso curso. E aí o terceiro estágio acontece nas mitocôndrias, que a gente vai pegar, né, o piruvato, vai transformar nessa outra molécula, e essa outra molécula aqui, que é o acetil-CoA, que a gente vai falar muito sobre ela é transformada lá nas mitocôndrias. E as mitocôndrias aí vai ser o ponto-chave para formar ATP. É assim que funciona a formação da ATP. Eu resumi o máximo aqui, mas claro que a gente vai ver aqui esse processo de forma bem detalhada, tá? E aqui, gente, ó, já está acabando, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas, mas, ó, carboidratos, gorduras e proteínas. Catabolismo. Eu quebro esses caras aqui para formar em produtos mais simples e para criar energia. Não se preocupem que eu vou falar sobre NAD, FAD, eu vou falar sobre isso também aí ao decorrer da nossa mentoria. E o anabolismo, que é criar, é pegar moléculas mais simples com um aminoácido, juntar os aminoácidos e formar uma proteína, que é a nossa proteína muscular, por exemplo, né? E outras proteínas também, anticorpos, hemoglobina, qualquer proteína é uma síntese, né? A gente, para criar uma proteína, tem que fazer o processo aí de síntese, tá bom? Tudo tranquilo, gente? Aqui é só um resumo do processo todo de glicólise, de Krebs e cadeia transportadora que a gente vai aprender sobre essas coisas também ao decorrer aí do curso, tá? E aqui é uma das funcionalidades, que a gente vai ver que os principais componentes que faz a criação de ATP é o NAD e o FAD, mas não se preocupem com isso agora. O que eu quero que vocês entendam, né, como a gente consegue produzir ATP, de onde vem o ATP, o que é uma glicólise, no termo da palavra, essas coisas que eu quero que vocês entendam agora. Essas outras coisas aqui, o NAD e o FAD, a gente vai aprender
aos poucos, tá? No momento certo. E aqui, gente, eu não vou falar sobre isso aqui para vocês, tá? Eu não vou falar, mas isso aqui é só para mostrar que a bioquímica é importante para a gente, né? Como futuros médicos, para os nutricionistas, para várias pessoas da área da saúde que necessitam, né, seguir aí a carreira e quer ser um médico de excelência e quer ser um profissional diferenciado. Porque, por exemplo, para a gente conseguir aqui, ó, quem quer ser psiquiatra? Quem quer ser psiquiatra precisa aqui saber, por exemplo, numa depressão, numa ansiedade, você tem aumento da glicólise e diminuição da atividade mitocondrial. Numa depressão, numa ansiedade. Então, a gente consegue, através da bioquímica, entender uma depressão, uma parte da depressão, uma parte da ansiedade, e até mesmo tratar. Então, essa figura aqui só vou mostrar que a bioquímica é muito importante, tá? Erlon, né? Vou disponibilizar, tá? Eu vou explicar aqui para vocês. Essa aqui, eu vou disponibilizar esse material para vocês. Como eu falei, a Masterclass ela é gratuita, esse material também. E aí eu vou mostrar para vocês, para quem tiver, né, interesse, a mentoria, como é que vai funcionar e etc. E aí a gente vai ter até o último semestre para as nossas aulas. O livro que eu sempre indico, que eu vou disponibilizar também para vocês esse livro em PDF, para o pessoal da mentoria, é esse aqui, ó, tem ele físico, tá vendo? Ó? Bioquímica de Marx, é um dos meus filhos, tá? Ele é físico, tá? Eu também tenho ele em PDF. Então, assim, é o livro que a professora mais utiliza em bioquímica. A professora Lilian, ela utiliza muito esse livro, tá? E assim, gente, eu quero apresentar para vocês aqui, né, o curso Mentoria ABC da Bioquímica mais BMC da UniFTC, ou UniFTC não, agora é outro nome que eu não sei nem falar ainda, me perdoem, mas eu vou, por enquanto, chamar de UniFTC mesmo, tá? Vou explicar para vocês como é que vai funcionar, quanto é a questão de investimento, que o pessoal sempre pergunta. Eu vou explicar tudo aqui para vocês. Não saiam daí. Olha só. Quais são os benefícios dessa mentoria, desse curso? O curso mentoria é 2 em 1. Ele é tanto o curso quanto mentoria. Por quê, gente? Olha só. Quais os benefícios? Ser aprovado na disciplina, tá? Porque eu sei que vocês querem ser aprovados na disciplina. Então, assim, gente, eu pego na mão de vocês de agora até o final do curso, tá? Eu ministro essa mentoria há mais de 2 anos na FTC. E a gente sempre, né, graças a Deus, deu tudo certo, tá? E aí, como é que vai funcionar? Serão 2 aulas por semana, ao vivo, quinta e sexta, às 8 horas, quinta e sexta, quinta bioquímica e sexta BMC. Essas aulas, elas ficarão gravadas em uma plataforma estilo Netflix, tá? E aí, o que vai acontecer? Toda semana a gente vai ter exercícios, quiz na própria plataforma, vai ter aplicativo para celular, vai ter certificado para vocês usarem como horas complementares. E outra coisa, gente, suporte individual. Vocês podem falar comigo no WhatsApp. Quem me conhece já, né, o pessoal aí, os veteranos também, né, do segundo período, terceiro, eu faço 4º semestre, sabem que eu sou muito disponível. Então, assim, teve dúvida, à noite, pergunta para mim. Assim que eu pegar o celular, eu vou responder vocês. Tá? Eu sou muito disponível. Né? Eu faço várias coisas, mas assim que eu pego o celular, eu respondo vocês, porque eu me preocupo muito com vocês. Porque se vocês tiverem uma dúvida, é preciso sanar o mais rápido possível para vocês seguirem no raciocínio. Porque se vocês tiverem uma dúvida, vocês vão ficar ali demorando naquela dúvida. E aí tem que sanar aquela dúvida para vocês guiarem ali no raciocínio, tá? Então, como eu falei aqui, as aulas serão na quinta e sexta-feira, tá? Vamos começar na próxima quinta, ou seja, de hoje a 8. Já vamos começar. As vagas do curso são limitadas, por quê? Porque eu não consigo também ter uma grande quantidade de alunos, tá? Porque eu gosto da atenção para vocês. Então, eu gosto de estar ali, vou dar o cronograma para vocês também da mentoria.
eu gosto de ter uma atenção, tá? Então, e eu tenho outras mentorias também, do segundo semestre, do terceiro e de outras faculdades. E aí todo mundo quer saber, sim, beleza, e o investimento, como é que funciona? Então, a gente tem alguns planos, tá? Olha só, mas antes disso, só mostrando aqui para vocês o conteúdo programático. Todo esse conteúdo é da FTC. Essa mentoria é exclusiva e específica para FTC. Por exemplo, professor, Lilian mudou um assunto lá. A gente vai mudar também. Porque vai funcionar da seguinte forma. Vocês vão ter aula segunda ou quarta com a professora e quinta e sexta comigo. Então, a gente vai seguir os assuntos da semana até o final do semestre. Vai ser assim. E se tiver alguma coisa, algum feriado, alguma coisa, a gente vai reorganizar o cronograma, não se preocupem. Então, tudo isso aqui é a ementa da FTC. É o que a gente vai ver aqui na nossa mentoria. Agora sim, a questão do investimento. Então, a gente tem os planos mensais e o plano semestral. O plano mensal é Bioquímica mais BMC, né? As duas disciplinas mensalmente, se você quiser pagar, é como se fosse uma assinatura recorrente, é 280. Se vocês quiserem optar pelo plano semestral, você paga esse valor aqui, podem dividir também no cartão, em até 12 vezes. Só que tem uma coisa interessante. O semestral vai estar incluso as revisões da V1 e da V2, que só uma revisão ela custa 297 de cada unidade. Então, se você adquirir o plano semestral, já vai estar incluso essas duas revisões. Então, vocês não precisam mais pagar nada. Não tem mais nada para pagar. Ou então, vocês podem fazer também o plano mensal, que é esse plano aqui, que aí vocês podem cancelar quando vocês quiserem, tá? Das duas disciplinas ou de uma disciplina, tá? E aí, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu estava conversando com a minha equipe, eles vão dar uma oportunidade. Até amanhã, no Pix, vai ter uma condição especial. Então, eu vou mandar para vocês no WhatsApp. Quem tiver interesse, né, fala comigo, fala no grupo, que aí eu vou mostrar como é a condição especial, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre o assunto? Alguém tem alguma dúvida sobre a mentoria? Alguém tem alguma dúvida? Obrigado aí, Pietro, né? Bom que você gostou. Pedro também, né? Gostou aí da mentoria, Léo. Vocês têm alguma dúvida? Me sigam aí, ó, no Instagram, @professor Leves Henrique, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, estou no WhatsApp, tá? Eu vou deixar essa aula gravada para vocês também assistirem lá no YouTube, para o professor da mentoria também, tá? E aí, a gente vai conversando, tá bom? Então, até já. Eu falo com vocês, viu? Deus abençoe e um bom semestre a todos.